Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um novo episódio do podcast Transportar é Preciso. Nesse novo podcast Transportar é Preciso, como a gente já falou anteriormente a respeito das novidades, principalmente na questão de distribuição, o nosso editorial cada vez mais livre, mais aberto a ideias novas, para discutir sem medo de ser feliz, sem nenhum receio, a respeito de todos os tipos de modalidade de transporte, seja mobilidade urbana, aéreo, rodoviário, ferroviário, seja o que for, a gente vai ampliar a nossa discussão para trazer debates interessantes para a nossa audiência, para você que já nos escuta e principalmente para você que está chegando, você que é novo, visto que nós estamos iniciando mais canais de distribuição graças às novas parcerias que o podcast Transportar é Preciso vem fazendo cada dia mais. Então, bem-vindo você que não conhece Transportar é Preciso, saiba que aqui a gente fala sem medo de ser feliz para discutir os problemas e buscar sempre analisar de uma forma diferente do que a gente fica vendo aí. Todo mundo fica falando às vezes as mesmas coisas sobre determinada questão de transporte e algumas coisas relacionadas a causa e consequência que o pessoal não analisa a fundo. Aqui é o espaço para a gente falar isso. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, os episódios que tiveram boa audiência da vez passada, na nossa temporada anterior aqui do podcast Transportar é Preciso, foram os episódios sobre ferrovias, né? E sempre ferrovia gera aquela discussão, aquela conversa de podia vir ferrovias, podia ser que nem nos Estados Unidos, que tem muita ferrovia, que não sei o que lá. E hoje eu quero fazer uma proposta diferente. Nós já tivemos a oportunidade de entrevistar o Lanza, que é um grande especialista em ferrovias, mas hoje eu quero trazer um convidado, já recorrente também, mas que eu quero que ele converse com a gente sobre a história, sobre como estruturou as ferrovias americanas. Para isso eu chamo aqui para o nosso podcast o Sérgio Albrecht. E aí, grande Sérgio, beleza, cara? Tudo bem, Adriano? Prazer estar participando aí dessa nova temporada do Transportar é Preciso, né, Adriano? Isso, né? E com essa pegada mais livre, mais aberta, com mais vontade de dissecar alguns temas, a gente gastar, às vezes, um episódio, ficar com um tempo um pouquinho maior do que a gente fazia na temporada anterior, mas com o objetivo de realmente trazer o máximo de informação para o pessoal que acompanha a gente, o pessoal que está chegando agora, e já te contextualizando o que a gente quer conversar com você hoje, Sérgio. Cara, a gente fala muito de ferrovia, né? O Brasil podia ter ferrovia e tal, e fala-se muito das ferrovias americanas. O sistema americano é sensacional, é excelente, não sei o quê. Sérgio, vamos contar um pouco a história, porque tem coisas que a gente não sabe a respeito da história das ferrovias americanas, que envolve muita questão relacionada à política, essas coisas. O que deu certo e o que deu errado nas ferrovias americanas. Porque não é só falar assim, vamos copiar o modelo americano e trazer para cá. Vamos ver o que a gente aprende com os gringos, né, meu? Sem dúvida. E acho que esse tema das ferrovias, Adriano, até lembra um artigo que a gente escreveu junto lá atrás sobre transporte urbano, e eu lembro que o subtítulo era Transporte Urbano, e pelo menos o título em inglês que a gente colocou era assim, A Tale of Excitement and Desolation, né? E aqui também é algo que me remete muito, assim, que é uma história, né, que a gente está olhando lá para trás, de muito empreendedorismo e muito cronismo, né? Muita intervenção estatal, muita roubalheira, muita corrupção. Então, é fascinante a gente olhar para o desenvolvimento das ferrovias lá atrás, no século XIX, nos Estados Unidos, a gente vê de tudo, né? Desde o surgimento das ferrovias ali nos anos 1820, 1830, até passando pelo desenvolvimento do Oeste, da Transcontinental, que eu acho que com certeza vale a pena a gente passar um belo tempo discutindo isso daqui hoje no nosso bate-papo, mas até o desenvolvimento ali mesmo na Nova Inglaterra, descendo toda a costa leste ali, que foi o primeiro espaço geográfico onde as ferrovias se desenvolveram, e acho que até esses pontos que até hoje eu escuto o tempo inteiro, que a ferrovia só é boa para longa distância, então essa história que só tem vantagem competitiva para longa distância, não tem, e os Estados Unidos bomba short lines, bomba no desenvolvimento das ferrovias,
e até hoje em dia, né? Então o negócio começou quase 200 anos atrás e continua aqui. E, e é fascinante tudo isso, né, Adriano? E a gente tem que olhar. Porque aí, desculpa, eu te cortei um pouquinho, mas assim, é justamente isso que eu queria que você falasse bastante hoje aqui com a nossa audiência. Essa história aqui tem uma dualidade muito grande. Ela tem uma dualidade de muito empreendedorismo e muito cronismo. A gente tem, podemos dizer que tivemos bolhas de cronismo e bolhas Sem de dúvida. empreendedorismo. Teve redutos onde você teve quase nenhuma intervenção estatal e você teve redutos de muita intervenção estatal. Podemos dizer que a história americana das ferrovias pode ser dita dessa forma para a gente... Porque o pessoal faz muito isso. 100%. Os Estados Unidos deu certo por causa disso. Não, você teve uma... Foi heterogêneo também, mas teve... Podemos dizer que teve esses dois grandes grupos, não tivemos? Sem dúvida. É a história dos dois pontos, né? O empreendedor lutando contra o cronismo vindo, ou já resgatando a expressão do Burton Folsom, naquele livro dele lá, O Mito dos Robber Barons, né? Que ele já traz para a gente a dualidade, que ele está falando dos Robber Barons, tinha muito que eram market entrepreneurs, então empreendedores de mercado, e outro que ele fala que são political entrepreneurs, então os empreendedores políticos. E só nessa distinção a gente já começa a ver a diferença, e sem dúvida as ferrovias americanas se desenvolveram nisso, e não só lutando entre elas mesmas, Adriano, mas como você sempre frisa aí no Transportar é Preciso, que a gente sempre acompanha, assim, o transporte não é um modal só, né? É a interação de vários modais que a gente tem. Então, no começo, as ferrovias vêm e elas estão lutando com o cronismo dos canais, né? Os canais que fazem o transporte via canais nos Estados Unidos, ou alguma coisa de cronismo também que já existia no caso da indústria dos barcos, da indústria de cabotagem, né? Então, a gente vê tudo isso e vindo nos Estados Unidos do século XIX, que é onde os Estados Unidos deixa de ser uma colônia, e já deixou de ser no final do século XVIII, né? Mas eu digo assim, deixa de ser um país pequeno que está surgindo para virar a grande potência americana. Os Estados Unidos vira essa grande potência aí no final do século XIX. Então, é super importante a gente entender todo esse desenvolvimento desde lá de trás. Né? Olá, pessoal! Vocês que estão curtindo o episódio de hoje sobre negócios, já conhecem nosso curso de pós-graduação em negócios, inovação e startups? Entre no site misacademy.com e saiba mais. As inscrições para as novas turmas já estão abertas. Visite misacademy.com e conheça o braço acadêmico do Instituto Miss Brasil. Você falou de um ponto importante, né? Aqui no Brasil a gente não tem uma tradução legal para esse termo, que é muito famoso, e quando fala ele nos Estados Unidos o pessoal pensa nas ferrovias, né? Que é os Robber Baron, né? Que são os... Como é que seria uma tradução? Os barões ladrões, né? Barões ladrões, se fosse literal, né? Eu não sei se tem algum literal, mas é que seria tipo os coronéis. Seria tipo assim, né? Se a gente abrasileirar, seria tipo os coronéis do transporte, né? Bom. Não, sem dúvida. E acho que é importante a gente entender, para entender o desenvolvimento das ferrovias nos Estados Unidos, é importante a gente entender o mínimo o que está acontecendo nos Estados Unidos no século XIX. Né? Então, os Estados Unidos tem a independência lá atrás, no final do século XVIII, né? E, como a gente fala, a grande indústria americana do século XIX é a indústria do transporte, né? Primeiramente tem os canais dominando lá atrás, esse transporte de cabotagem muito forte, e as ferrovias, como a gente falou, elas começam a chegar nos Estados Unidos no final dos anos 20, no começo dos anos 30, dos 1820, 1830, né? É quando elas começam a chegar, e a gente começa a ter um pequeno boom de desenvolvimento, mas tudo floresce a partir dos anos 40, dos anos 50, é quando realmente a tecnologia já está funcionando, os empreendedores já começam a achar modelos de negócio, né? E nos anos 60, no início dos anos 60 nos Estados Unidos, a gente tem aquela tragédia, que é a Guerra da Secessão. Então, meio que a gente tem quase que uma pausa do desenvolvimento empresarial nos Estados Unidos. Para quem não tem noção, nós aqui brasileiros, às vezes, não temos noção do tamanho do que é essa guerra para os Estados Unidos. Eu costumo dizer para as pessoas assim, morreram mais americanos nessa guerra do que em todas as outras guerras juntas, de americanos, né? Então você pegar americanos de modo, você somar a guerra do Iraque, guerra do Vietnã, guerra do não sei o que, somar todo mundo, todos os americanos que morreram, dá menos gente do que americano que morreu na guerra da secessão.
Perfeito, perfeito. Em números absolutos eu estou falando. Então, Caraca. morreram entre 600 e 800 mil pessoas, depende dos historiadores que você vê hoje em dia falando. Então, Absoluto, não é nem proporcional à população, não. não, É mas nem absoluto. proporcional. Proporcional à Caraca. população hoje seria algo como morrerem numa guerra dos Estados Unidos, pegarem e morrerem quase 8 milhões de pessoas. Você imaginar a dimensão do que foi essa guerra, é uma carnificina mesmo, é algo que muda a história americana e meio que a gente tem uma pausa. Por isso, até quando a gente olha o desenvolvimento dos Estados Unidos, a gente quebra sempre, lá no século XIX, a gente quebra antes da guerra e pós a guerra, né? Porque a gente tem essa pausa nesse período. E esse segundo período, no pós-guerra, né? Pós-guerra, é o grande momento de desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Daqui até a Primeira Guerra Mundial, né? Até 1914, 1913, se a gente quiser ir lá para trás, talvez um aninho antes, em função da criação do Fed ali, mas enfim, esse período, esses 50, 60 anos, é um período que os Estados Unidos vira a grande potência econômica do mundo. Né? Quando chega na guerra, talvez eles não sejam a grande potência política do mundo, mas eles já são a grande potência econômica do mundo. Ali em 1913. Então, e sem o Fed, hein? E sem o Fed imprimindo dinheiro, né? Por isso que vira, né? Por isso que vira, né? Por isso que vira. E essa época é marcada nos Estados Unidos pela história hoje em dia, como a gente escuta, tem até um seriado novo que chama aí The Gilded Age, né? Então é uma época que tem muitos termos pejorativos, como você falou, os barões ladrões, né? Os robber barons, é a época dos robber barons, é o Gilded Age, né? Gilded que a gente quer dizer é você cobrir alguma coisa com ouro, meio mas de uma maneira assim, de trapaça, de só mostrar a parte de fora, não mostrar a parte de dentro, né? Então, no imaginário, tem muito assim aquela beleza, aquela pujança econômica, mas ao mesmo tempo é a época dos grandes monopolistas americanos. Essa é a história que a gente escuta na escola, o cara escuta, o cara vai fazer faculdade em Harvard, é isso que o cara escuta. Essa é a visão, e é quase uma visão... Os Estados Unidos também, não é só uma coisa que a gente recebe do Brasil. Aí nos Estados Unidos os caras também aprendem essa ladainha, né? Perfeito, não, 100%, cara, 100%. Doido. Tanto que são os robber barons, né? Até o robber barons é um termo que se populariza do livro de um historiador americano, um historiador comunista, que falava que ele era comunista, tudo. Ele lançou um livro durante a Grande Depressão, e esse livro se populariza, e pós-Segunda Guerra, a gente tem todo aquele revisionismo histórico contra as tradições liberais do Ocidente e tal, e então acelera muito. E hoje em dia o que chega pra gente é que era uma época sem lei, né? A gente fala, uma época onde esses barões ladrões, os robber barons, eles eram quase como senhores feudais, né? E monopólios por todos os lados. Mas, Adriano, é impressionante, cara. Na hora que a gente começa a investigar um pouco adentro, assim, os números que tem dessa época, e dando nome aos bois, então quem seriam esses robber barons, né? Que a gente tanto falou até agora, assim. Então, talvez o mais famoso de todos eles, o John D. Rockefeller, né? O cara que deveria, que o Greenpeace mais deveria amar no mundo, né? Porque é o cara que... O cara que impediu a morte de baleias a partir do século XIX, né? Século XX não se mata mais baleia por causa dele, porque não precisa mais do óleo da baleia, né, velho? De maneira 100% objetiva e factual, sim, é verdade. É isso mesmo, né? Embora a indústria de fossil fuels seja altamente odiada pelo Greenpeace e por outros movimentos aí, mas assim, quem evita a morte das baleias é ele, porque a indústria da baleia era a principal indústria ali, principalmente aqui perto de Boston, aqui em Massachusetts, era a principal indústria que tinha em Nantucket, que era a indústria de caça de baleia, e a baleia se utilizava tudo, mas o principal recurso que se buscava na baleia era a gordura da baleia, o óleo da baleia, né, para iluminar as casas e as ruas. Né? Então o John D. Rockefeller vai lá e quem descobre como economicamente, de maneira eficiente, conseguir refinar o petróleo. Até então, Adriano, se a gente olhar para trás, o petróleo é uma praga, não é nem um bem econômico, é uma praga. Quando surge lá no Texas, o gado vai lá, lambe aquilo e morre. Né? Então, o petróleo deixa de ser uma praga e vira um bem econômico, talvez o bem econômico mais importante que a gente tem até hoje com relação à energia e tudo isso daqui. E carros, a gente tem um episódio sobre história de transportes aqui,
que os carros eram o óleo do amendoim, né? O pessoal usava amendoim, benzina, né? E óleo no caso dos transportes, e óleo da baleia, iluminação pública, iluminação das casas, lamparina, essas coisas. Perfeito, perfeito. Então, qual que é a inovação que ele traz, né? Porque a gente está falando assim, a época de monopólio. Então, monopólio, para a gente pensar assim, pelo menos a maneira como isso em olha, monopólio quer dizer restrição de oferta e aumento de preço. Então, vamos olhar, assim, dados históricos que aconteceram assim. Então, o Rockefeller, ele derruba o preço do querosene de $1 por galão para 10 centavos o galão. Então, uma queda de 90% no preço do querosene em poucos anos. 5, 6, 7 anos, né? Uma outra coisa impressionante que ele faz, que ele traz na época o Rockefeller é um cara obcecado pelo trabalho, obcecado, aquele cara que sabe todo o detalhe do processo produtivo dele, e ele olhava assim, todo esse waste, toda essa sobra, né? Esse lixo aqui que ele está jogando fora, não vou fazer alguma coisa com isso. O cara cria 300 produtos novos com o resíduo do processo da refinaria do querosene, né? Então, asfalto, um monte de coisa, o cara vai inventando, né, meu? Maluquice. Vai inventando, vai colocando, então assim, aumentando a produção, trazendo mais qualidade para a produção, né? Do Rockefeller daria para a gente fazer um episódio só discutindo todas as inovações que ele traz, né? Um outro cara importante que a gente sempre lembra, no caso dos Robert Barons, é o Andrew Carnegie, né? As usinas de aço, todas as inovações que ele traz para lá. E tem um dado dele que é impressionante. Na última parte do século, né, no último quarto do século, ele baixa o preço, Adriano, na siderúrgica dele, né, na siderurgia do aço, ele baixa o preço em 90% também. 90%. Então, assim, será que esse cara era tão monopolista, assim, como estou falando, nesse sentido de restrição, né? Assim, também era outro, acho que uma característica de vários desses Robert Malthus, desses grandes empresários que a gente vê lá atrás na produção, todos eles eram obcecados por eficiência dentro da fábrica, né? Obcecados por saber todos os detalhes, todos os workaholics também, né? Mas ele te traz ali, então a planta dele ali em Pittsburgh, né? Ele tinha uma planta lá que ele tinha 4 mil empregados nessa planta, né? A planta que era considerada a melhor siderúrgica da Europa, era uma siderúrgica na Alemanha, que tinha 15 mil empregados, né? E, para você ter noção da quantidade de inovação no processo, tudo isso daqui, o Andrew Carnegie produzia 3 vezes mais do que essa planta na Alemanha. Então isso significa que com 4 mil empregados contra 15 mil empregados. Então, olha assim, qual que é o efeito disso? Ele reduz o preço, a gente começa a usar aço em vários outros processos produtivos, a gente pode usar para construir casas, até então as casas eram construídas só com madeira, então a gente começa a utilizar para todos os lugares, né? E tem um livro do Thomas de Lorenzo lá atrás, acho que dos anos 80, ou pelo menos é um artigo dele dos anos 80 que vira um livro, que ele chama Como o Capitalismo Salvou a América, né? E nesse livro ele dá um dado que é impressionante, Adriano. Ele fala assim, então, nessa época que tinham 17 indústrias que eram acusadas de monopolistas em geral, né? Então, incluindo o Rockefeller, incluindo o Andrew Carnegie e a indústria do transporte, que a gente vai conversar e tal. E ele vai lá e ele olha assim, nesse momento, na última década do século, ali 1890, né? Então, essas 17 indústrias juntas, elas aumentam o output, a produção delas é 175%. Enquanto o PIB cresce por volta de 24%, 25%. Então, assim, se tinha alguma indústria sendo monopolista e restringindo a produção, não eram esses caras, né? E um outro que é impressionante, até você está falando do Fed aí, que é um bom ponto, assim, os Estados Unidos nessa época, ele vive uma deflação de preços, né? Os preços caem, porque a produção está crescendo muito mais do que a base monetária. Então, os Estados Unidos vivem uma etapa de bonança com redução de preço, que é algo que, para o economista keynesiano, é algo que não pode existir. Muita gente, não é só keynesiano, não, a maioria dos economistas acredita que deflação é ruim, né? Então, isso é complicado, né? Mas... E aí, o Gil Lourenço também tem um livro do mito The Myth of do Robert Barros também, não tem? Tem um livro sobre então, o mito do Robert Barons é do Burton Fonson, que é um professor também, um professor de Hillsdale College. Hillsdale College é uma das poucas faculdades dos Estados Unidos que não recebe 1 centavo de dinheiro público, né? E
E nesse livro, no livro do Di Lorenzo, e o Di Lorenzo utiliza muito material que foi colhido pelo Burton Foster nesse outro livro do Mito dos Robber Barons, ele fala, então, essas 17 indústrias, né, enquanto nessa última década os preços caíram por volta de 7%, essas 17 indústrias juntas, Adriano, desculpa, as 17 indústrias, 15 delas têm uma redução de preço maior do que a redução de preço geral da economia. E as únicas duas empresas que não têm, assim, subiram um pouquinho o preço, mas assim, não é o aço, não é o petróleo, é assim, é castor oil. Castor é um óleo de uma leguminosa, né? E o outro é a indústria de fósforos. Então, duas indústrias pequenas, tal, nem tão relevantes assim, são as que chegam a ter um pouco de aumento de preço nesse período. Então a gente começa a ver assim, aonde que houve, né, aumento de preços generalizados e aonde que teve restrição da produção e falta de inovação, Adriano. Eu não consigo enxergar nisso daí no que foi que aconteceu, né? Isso, e aí nesse balaio entra a indústria né, do setor de ferrovias, né? De ferrovias. E aí nós temos as duas histórias para contar. Os cronistas, né, os que dependiam do Estado, os que dependiam da intervenção estatal para fazer as ferrovias acontecerem, e os empreendedores de verdade. Vamos começar com o lado ruim da história, né? Vamos começar falando aí da mais famosa, do empreendimento mais massa, que todo mundo escuta e é o pior exemplo sobre como fazer ferrovias, que é a Transcontinental ali. Então, a Transcontinental, Adriano, é demais a história, porque até hoje você escuta muitos economistas, até o Barack Obama mesmo, ele dá um discurso famoso, não sei se é 2014 ou 2013, e o Barack até vira e fala, não, porque um grande exemplo do Estado empreendedor, o benefício que o Estado empreendedor traz, é a Intercontinental, né? E daí o fato dele ter errado o nome, ter chamado Intercontinental, algo que seria Transcontinental, nem é um erro tão ruim. Pensa assim, o cara passa todo dia fazendo discurso, falando coisas, eu perdoo ele ali nessa parte, né? Mas o fato dele pegar e dar um exemplo desse como um exemplo de sucesso parece uma piada de mau gosto. Parece uma piada de mau gosto. Então, para quem não sabe, assim, o desenvolvimento da Transcontinental, Transcontinentals, né, com a S no final, então seria no plural, que é toda essa ideia. Então, assim, quem olha o mapa o mapa ferroviário dos Estados Unidos, até hoje, você vai olhar assim, o leste é lotado, parece que a minha filha de 5 anos rabiscou o mapa inteiro, assim, de tanta linha de trem que tem de um lado para o outro, né? Enquanto que o oeste, nessa época, a gente tem que pensar em 1849, é quando começa a exploração do oeste americano, né? Começa de maneira tímida no começo, depois as pessoas vão acelerando e tal. Então era toda uma grande imensidão, algo inexplorado. E uma viagem de um lado para o outro demorava mais de 6 meses, Adriano, nessa época, né? Uma viagem por terra, né? Tô falando. Então tem muito dessa. A gente precisa criar uma ferrovia para levar o desenvolvimento para lá, né? Então até o nascimento da Transcontinental é um nascimento corrupto, a gente vai ver lá o que acontece. Então, em 1862, o que está acontecendo em 1862 nos Estados Unidos, Adriano? A gente tem a Guerra Civil, a gente está no meio da Guerra Civil, né? Então, um grupo de empresários que eram chamados os 4 grandes, né, The Big Four, de empresários de São Francisco, entre eles o fundador da Universidade de Stanford, então Leland Stanford, que chega a ser governador da Califórnia, posteriormente, tudo. Eles faziam um lobby, e eles vão lá e eles batem na porta do senhor Lincoln, né? E o Lincoln, para quem não sabe, é um cara que cresceu ali no estado de Illinois, né, onde está Chicago, e que fez carreira antes dele ser presidente. Ele fez carreira como lobista da indústria das ferrovias, e eu diria que não por acaso. Não por acaso eles foram bater na porta dele, né? E então ele aprova, em 1862, no meio da Guerra Civil, ele aprova uma série de dinheiros e o nascimento dessas Transcontinentals, né? Era Transcontinentals porque era mais de... tipo assim, a gente quando fala em Transcontinental, a gente pensa numa cortando os Estados Unidos ali no meio. Mas a ideia era ter mais... Era para ser umas 3, não era isso? Perfeito. Tinha um projeto de uma que iria pelo norte dos Estados Unidos, ali quase perto da fronteira com o Canadá, né? E outra indo pelo sul.
tá? Que eventualmente hoje em dia existem essas linhas, mas na época a única que decolou foi essa do centro. E é importante até falar como ele montou, né? Então, diz a lenda que o lobista lá dos Big Four chega para ele e fala assim: pessoal, boa notícia, excelente aqui, o Lincoln aprovou o nosso projeto e aprovou que nós vamos fazer o projeto. Os caras começam a celebrar tal. Ele falou assim: mas tem uma questão, tem um catchzinho aqui. Tinha um outro grupo lá fazendo lobby também, pela mesma coisa. Né? Então a gente tem que construir. Vão existir duas ferrovias. Né? Uma vai estar saindo de Omaha em direção a Sacramento e a outra saindo de Sacramento, que vai ser a nossa, em direção a Omaha. E a gente tem que se cruzar no meio e a gente vai se encontrar em algum momento. Então, assim, quem construir mais vai ganhar mais nesse período. Foi por quilômetro. Vai construindo, quem construir mais chega na outra primeiro. Perfeito. Acaba... Então, quem for mais eficiente, entre aspas, essa é a desculpa, mas ao mesmo tempo você tem mais grupos de interesse, cada um pegando... Uma regulação inteligente, né, Sérgio? Uma regulação inteligente, o Estado consegue pensar em coisas boas. Né? Não, sem dúvida. E daí, Adriano, cara, é impressionante, na hora que a gente olha, esses caras eles recebem um subsídio de construção por quilômetro, né, por milha, no caso deles, né? Recebeu por milha, onde o terreno fosse mais difícil de construir, eles ganhavam mais. Então imagina se eles tinham estímulo para construir também uma linha reta mais eficiente. Né? O outro, a principal fonte de recurso deles foi receber terras. Então eles recebiam as terras adjacentes à ferrovia, né? Não só onde passariam os trilhos, mas nas laterais também. E a ideia é que era com essas terras, eles podem vender essas terras e criar a sua própria base de consumidores. Né? Então, aqui já veio um problema gigantesco. Né? Primeiro, Adriano, assim, o tamanho, a quantidade de terras que esses caras receberam, né? Nos 3 projetos, das 3 Transcontinentals, assim, os números que eu tenho acesso assim, são números que são assim, é quase o tamanho do estado do Texas inteiro. O estado do Texas é um estado gigantesco. Só perde para Alasca, eu acho, né? Então, assim, o tamanho da Califórnia, o tamanho do Texas, só é menor do que a Alasca. Para as pessoas que não têm ideia, assim, o quão gigantes são esses estados, assim, é o tamanho do país da Alemanha, quase. Caraca. Entendeu, Adriano? Eles ganharam uma Alemanha, e foi assim, foi terra desapropriada, né? O governo foi lá, desapropriou. Então, tipo assim, o cara tinha acabado, pra quem tá vendo a gente, imagina aquele cara lá no Velho Oeste que conseguiu chegar lá e ter a terra dele. Quando ele conseguiu, o Estado foi lá e desapropriou dele, porque tinha que dar pra ferrovia. Perfeito. E daí, como que a gente vê isso na literatura e até nos filmes, né? A gente vê o malvadão, o empresário vindo e derrubando os caras, tirando os caras da frente, né? Desapropriando eles. Mas ele tá fazendo isso com a ajuda do exército americano. E a gente tem que pensar, é um exército... e é um exército americano que após a Guerra Civil não tem o que fazer. Então, eu não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar as ferrovias a desapropriarem as pessoas. Então, é onde a gente começa a ter muitos conflitos com os índios, é onde a gente começa a ter muitos conflitos até com algumas dessas pessoas que desbravaram o Oeste, tinham montado uma fazenda, perderam. Então, é uma corrupção pura. Mas acho que nada ilustra... e logicamente eles recebem financiamentos a taxa de juros zero. Né? A gente nunca viu isso no Brasil, nunca viu isso nos Estados Unidos, né? Sempre acontece isso. Devia ter um tipo do BNDES deles lá na época, que dava financiamento a custo zero também. Né? E o desperdício é tão grande, Adriano, que o engenheiro-chefe da Union Pacific, né? A Union Pacific é a que saía de Sacramento e ia ia em direção a Omaha, essa que pertencia mesmo ao Leland Stanford. E ele, quando acaba, ele fala assim, tudo isso daqui é um needless waste. Né? Então a gente jogou dinheiro fora, gastou, foi um desperdício gigantesco sem necessidade nenhuma. Né? Tanto que, quando é concluída a ferrovia, boa parte da ferrovia é refeita nos próximos 5, 6 anos, e a ferrovia vem a falir logo em seguida. Sei lá, todas essas questões. E tem a história curiosa do encontro, né? Elas demoraram para encontrar, os caras desencontraram e continuaram fazendo para ganhar mais milha. É verdade essa história mesmo, ou é só treta? Essa história, Adriano, que é demais. Assim, os caras são muito de fazer marketing, né? E daí tem até hoje um símbolo de marketing. Pino do ouro. O pino de ouro, é um pino bonito de ouro, tudo. E então, teoricamente, elas iam ter que se encontrar, 2 estradas, parar em algum local, né? Só que os caras pegaram e continuaram indo. E um consciente do outro. E eles continuam indo.
por volta de 250 milhas, Adriano. É um ano de trabalho que esses caras estão indo. Em Caraca. alguns momentos. Então, se você vai. Porque aonde foi o ponto de encontro final, né? Que uma hora o Ulysses S. Grant, que é o presidente nessa coisa dos Estados Unidos, em 69, ele fala assim: para essa palhaçada, o que vocês estão fazendo? Estão de piada aqui comigo. Então ele escolhe um ponto, que ali é o norte de Salt Lake, nos Estados Ele Unidos. que fala, é aqui que vai ser e pronto, vocês têm que vir para cá. É aqui que vai ser e vai para lá. Mas os caras já estavam indo em paralelo um ao outro, e tinha momentos que os caras estavam a 50 pés, o acampamento de trabalhadores de um lado com os trabalhadores do acampamento do outro. A 50 pés de distância. Não é porque não tinha GPS. Eles sabiam que estava fazendo o rolo. Não dá nem pra falar assim, eles não tinham GPS, então não sabiam, estavam passando por trás da montanha. Não. A 50 pés, como os caras não sabiam onde estavam um e outro? Só estavam lá para estar coletando subsídios, coletar tudo que eles tinham que pegar, né? E isso é impressionante. Você vai no museu lá, que tem em Utah, disso daqui, tá lá, às claras, todo mundo, eles falam, você pode andar pelos trilhos, os trilhos de um lado, os trilhos do outro, assim, não é o que assim, é uma teoria da conspiração que você acha num livro, num esquisito, numa nota de rodapé, não, assim, é algo altamente público, mas é dado como só um erro que teve no projeto, né? Então, uma pequena gafe. Uma pequena gafe. Então aqui a gente começa a ver que onde o governo americano entrou para financiar a indústria das ferrovias foi onde a gente teve problema, Adriano. Quando a gente volta lá para o leste americano, o desenvolvimento no leste, né? E é engraçado a gente ver os argumentos, né? Então, os argumentos lá atrás, o Martin Van Buren chegou a ser presidente, lá, acho que nos anos 30, ele é governador ainda de Nova York, ou prefeito da cidade de Nova York, eu não lembro bem o certo, mas ele está junto com o lobby dos canais. Os canais é uma indústria que recebeu muito subsídio estatal desde o começo, né? E eles falavam assim, não dá, vai gerar desemprego. Se a gente colocar isso daqui, vai gerar desemprego. Se a gente colocar isso daqui, essa tecnologia não é natural, onde já se viu algo andar a 15 milhas por hora. Então são argumentos que a gente vê parecido hoje em dia, quando surge uma indústria disruptora, a gente escutava em contra as ferrovias lá atrás. Então por isso que eu falo assim, no começo, elas agiram contra a força do Estado, né? Contra o apoio do Estado, contra todo mundo que vinha lá atrás, né? E até uma coisa que fala assim... Aí nós tivemos a outra visão, né, Sérgio? A visão das ferrovias empreendedoras de fato, de empreendedores que existiram nos Estados Unidos, que fizeram modelos de negócio usando ferrovias, e ganharam muita grana e prestaram um serviço de excelente qualidade, não foi? Prestaram serviço de excelente qualidade e trouxeram muitos serviços muito legais, muita inovação a gente vê. E até aqui, Adriano, acho que o pouco que eu falo assim, que é engraçado, né? Que, em geral, quando os economistas, né, principalmente os economistas mais neoclássicos, assim, eles criam um modelo e às vezes eles nem param para checar o que foi que aconteceu na realidade, né? E acho que o exemplo mais claro que a gente tem é o caso dos faróis do mar, que sempre foi dado como exemplo de bem público gigantesco. Daí, quando o Ron Nichols foi lá atrás e foi investigar tudo o que aconteceu, os faróis do mar surgiram todos de maneira privada lá atrás, né? Então, e nas ferrovias é algo que a gente escuta também, Adriano, o tempo inteiro, que também é um monopólio natural, né? É impossível a gente ter duas linhas de trem competindo uma com a outra. E o que a gente olha lá atrás, e a gente vê nos Estados Unidos, assim, a maioria das cidades americanas, Adriana, a grande maioria delas, elas têm dois trens, duas linhas competindo entre elas. St. Louis para Atlanta, em um momento do tempo, chega a ter 20 linhas competindo uma linha com a outra. E todas elas tendo que fazer acordo com o fazendeiro, quem queria passar a linha de trem. Não é que eles estavam recebendo esses benefícios, igual a gente tem na Transcontinental, que eles usam o domínio eminente, né, para desapropriar as terras, tudo isso daqui. E a gente vê esses caras. E o que a gente vê com as tarifas, né? As tarifas caindo ali ao longo da segunda metade do século, né, no pós-guerra, as tarifas caindo entre 80% e 50%, tanto no transporte de passageiro quanto no transporte de cargas. E a gente vê isso assim em todos os lugares, né? E até assim, alguns exemplos legais que a gente olha ali Chicago e Pittsburgh, e Nova York e Chicago, né? Então, com
um deles tinha 2 linhas, o outro só tinha 1 linha. Então, qual que cobrava a maior tarifa? A gente vê onde não havia competição, as tarifas eram mais altas. Onde a gente tinha 2, 3 tarifas, as tarifas eram muito mais baixas, né? E foi nesse ambiente que o Vanderbilt, né, o Cornelius Vanderbilt, investe como grande desenvolvedor das ferrovias, né? E a gente vê o Cornelius vindo, e o Cornelius até, Adriano, se eu puder pegar uma tangente aqui e sair das ferrovias, porque ele é um cara também, ele vem do transporte desde o molequinho, né? Ele entra no transporte marítimo de cabotagem primeiro, e tem uma história dele muito legal, que é onde ele faz a grande fortuna dele no transporte marítimo, e depois ele investe nas ferrovias, né? E que no final do século XIX, desculpa, no final do século XVIII, começo do século XIX, né, o governo de Nova York gera um monopólio para o transporte de todos os barcos que chegassem e saíssem da ilha de Manhattan, né? E o Cornelius é um cara que ele compra o primeiro barco dele com 17 anos, então até o apelido do Cornelius Vanderbilt é The Commodore, né? E ele cria toda uma reputação por ser um excelente capitão de barcos. E ele é um cara que vem de Nova Jersey, né? E tem um milionário da época, Thomas Gibbons, e ele contrata o Cornelius, o novinho ainda, no final dos 20 anos dele, e fala assim, cara, eu quero te contratar para que você faça a rota Nova Jersey, alguma cidade de Nova Jersey, para a cidade de New York City. E o Cornelius fala, meu, mas é contra a lei e tal, a gente vai fazer isso. Ele fala, não, por isso que eu quero contratar você mesmo, porque eu sei que você vai operar o barco de maneira eficiente, né? Então tinha esses monopolistas ali, e o Cornelius começa a operar, e ele cobra 1/4 da tarifa, Adriano, sempre que te fala que vem inovação, ele cobra 1/4 da tarifa para fazer o mesmo trajeto que o pessoal. E nesse momento, Adriano, ele tem um barco, e esse barco dele, ele coloca uma bandeira nesse barco dele, que tem a seguinte frase: New Jersey must be free. Né? Então Nova Jersey tem que ser livre. E é um barco que a gente poderia dizer, é quase que um barco pirata, né? Então parece uma coisa de filme isso, mas é o que aconteceu na realidade. Então o empreendedor resolvendo um problema que a gente tinha na região, né? Ali na região em volta de Nova York, né? E uns anos depois a gente vê caindo esse monopólio, o monopólio cai fortemente, né? Até a Suprema Corte derruba, e assim, de cara, 2, 3 anos depois que caiu, 2, 3 anos não, 2, 3 meses depois que caiu, a gente vê o preço caindo, assim, o trajeto Nova York e Albany, né, ainda dentro do estado, que ali daí o Vanderbilt não fazia, mas daí quando cai o monopólio ele começa a fazer também, o preço cai de 7 para 3 dólares. Então todo mundo tem mais 4 dólares. 4 dólares naquela época, Adriano, quanto que seria hoje que a gente fala da inflação? Né? Que é 400 dólares hoje em dia, quase, esse dinheiro, não sei. A gente tem que fazer o ajuste dele. Então, olha o tipo de benefício que ele traz para essa época. E até o New York Post, né, um dos jornais antigos que tem nos Estados Unidos na época, ele fala assim, o Vanderbilt, ele é talvez o maior antimonopolista que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Ele trouxe uma redução de preços permanente para o transporte de cabotagem, né? Então, esse também é um cara que é visto como um grande vilão, um cara que diminuiu, assim, um cara que lutou o tempo inteiro. Aqui não dá espaço para a gente falar, mas assim, o que ele faz no transporte intramarítimo também, Estados Unidos, Califórnia, ele lutando com monopólios o tempo inteiro, é impressionante. E daí, quando ele vai, Adriano, ele vai para as ferrovias já nos anos de 1850, alguma coisa assim, quando ele começa a investir nas ferrovias, né, ele começa a comprar várias ferrovias. E talvez o fato principal, quem já esteve em Nova York conhece a Grand Central Station, né? Aquela estação de trem gigantesca que tem no meio de Nova York. Aquilo não foi construído pelo poder público, aquilo foi construído pelo próprio Vanderbilt, que ele compra várias linhas ali perto, ele vai unindo e chega no centro de Nova York. E aquelas coisas, né, que a gente vê. Primeiro que é uma estação bonita, não é a estação mais bonita do mundo, mas é uma estação bonita. Então, diferentemente de uma estação de trem, uma estação de ônibus criada pelo governo, que no dia que ela deixa de ser funcional, ela vira lixo, né? Aqui ela, se deixar de ser funcional amanhã, ela vai virar um shopping, vai virar alguma coisa, porque é um empreendimento bonito que vai ficar para a história, e já ficou para a história, né? A gente está sempre tentando utilizar, a gente, eu digo enquanto civilização, né? Está tentando utilizá-la o tempo inteiro.
Então ele constrói aquilo, e o prefeito de Nova York, as pessoas, os grandes empresários de Nova York na época, chegam, os políticos, quer dizer, falam assim, cara, você tá louco. Você vai criar Grand Central Station aqui em cima, porque a cidade ainda não chegava lá em cima, né? Em cima, que hoje está no meio. E ele fala assim, não, aqui vai ser a região central, é para onde a gente vai explodir. Na ilha, na ilha a gente tem esse espaço limitado, vai ser aqui. Então você vê até a visão do cara sendo uma visão correta, né? O empreendedor ele erra também, né? Mas nesse caso ele faz um empreendimento correto, enquanto quando ele tiver as coisas estatais são sempre uma tragédia, Adriano. Então o Vanderbilt é uma figura que ele desenvolve o transporte nos Estados Unidos nas duas pontas, né? Nas duas pontas, eu quero dizer, tanto no transporte de cabotagem, quanto depois a gente vai ver nas ferrovias, né? E, Adriano, mas tem um outro personagem que eu queria que você falasse, que é, pra mim, assim, eu não conhecia, você foi o primeiro cara a me falar dele, depois que eu fui achar material, é o James Hill, né? Cara, então, isso que é impressionante. A gente falou de alguns robber barons, e acho que todos eles têm alguma marca esquisita na vida deles. Em algum momento eles até deitaram na cama junto com o governo, embora em outros momentos, na maioria do tempo eles estão lutando contra as criações de monopólio, os subsídios estatais, mas todos eles têm alguma coisa. Mas tem um personagem que é pouco conhecido, até eu ia falar até nos Estados Unidos, mas até no meio de autores que chegam a levantar a bola dos robber barons e falar assim, não, esses caras foram heróis, na verdade não foram, que é o James J. Hill. Entendeu? Esse cara é um personagem, como eu te falei quando a gente estava falando do ar, é um personagem que parece que é saído de livro. É um cara que parece que não existe, igual a bandeira do Vanderbilt, parece coisa saída de livro de ficção, eu quero dizer, né? Esse cara também. Parece que ele saiu do livro A Revolta de Atlas, né? Que estão construindo uma ferrovia também, né? A Revolta de Atlas e tal. Então, esse cara, já para gente acabar o suspense, ele é o cara que cria, que conecta ali St. Paul em Minneapolis, em Minnesota, né? Em Minnesota, e ele leva até Seattle, né? E a relevância ali de St. Paul é que é exatamente o primeiro grande porto do Rio Mississippi. O Rio Mississippi é super relevante para o desenvolvimento dos Estados Unidos, tal. Então ele faz, praticamente ele cria essa Transcontinental. Aquele arco lá de cima. É aquele arco lá de cima. Aquele que arco liga a hidrovia, que é importante até hoje, a hidrovia do Mississippi, né? Que vai até o Atlântico ali, e lá em cima que chega até lá, isso mesmo. Perfeito. E ele é um cara que, assim, tem umas frases dele que ele fala assim, a riqueza da nação, o crédito, o capital, todas as coisas, a gente tem que protegê-la contra os predatores políticos, sejam eles ricos ou pobres, né? A gente deve sempre lutar contra essas aventuras políticas. Então ele também é um frasista, em alguns momentos, sempre lutando contra a força estatal aqui muito forte. E ele é um cara, Adriano, que ele nasceu no Canadá, numa cabaninha pequenininha ali. Então, cara canadense. Um cara canadense, mas de origem super humilde, que perde o pai, ele é ainda muito jovem, ele perde o pai. Então, ele tem que trabalhar desde pequeno, ele perde um olho, então ele tá brincando de arco e flecha quando ele é pequeno, ele perde um olho dele. A gente não vê nas fotos que ele não tem olho, mas um olho dele não era funcional. E esse cara, ele também começa a carreira dele com o transporte de rio ali, né, dentro do rio. Mas então ele começa a comprar essas ferrovias até que ele cria esse arco inteiro. E esse cara que eu digo que parece que é um cara que saiu de livros, assim, porque ele realmente é um cara que... Ele é um visionário. Ele é um visionário o tempo inteiro. Então, assim como na Revolta de Atlas, o tempo inteiro a Taggart tá lá buscando qual que é o melhor tipo de aço que ele vai conseguir. Esse cara, ele fala assim, não, o aço do Andrew Carnegie não é bom o suficiente para mim, eu vou trazer um aço especial que tem aqui lá do Japão e da Bélgica, né? E os trilhos dele, Adriano, enquanto a gente falou que os trilhos da Transcontinental lá, que vai no meio, 2, 3, 4 anos depois já estavam sendo refeitos, ele tem trilhos dele que estão em operação até hoje, né? Então olha a qualidade. Caraca, até hoje tem trilho, ferro que ele colocou, aço ali que ele colocou. Aço, assim, o log, a madeirinha, é a madeirinha que ele colocou, porque o cara estava sempre obcecado por construir coisa de qualidade, que fosse perdurar, que não fosse dar custo de manutenção, né? Ele tem uma frase famosa também que ele fala assim,
para mim não importa as vistas bonitas das Rocky Mountains, né, das montanhas rochosas americanas. O que eu quero é uma linha que vá reto, que tenha pouco nível de elevação, que a gente consiga fazer rápido o trajeto. Então, ele fala, eu não me importo com essa coisa. Enquanto as outras iam fazendo tudo assim, né, Adriano? Porque eles recebiam por mais subsídio por terreno mais difícil, recebiam subsídio por mais quilometragem, mais milhagem, né? Então, esse cara estava buscando todos esses pontos o tempo inteiro. Um outro, tem uma recessão em 1893 e muitas das ferrovias dos Estados Unidos quebram, principalmente todas que recebiam subsídio, né? E ele, nessa época, ele até fala para muita gente, fala, ó, tá vendo? Ó, eu não recebi um subsídio e eu tô ganhando mais dinheiro do que todo mundo que eu jamais ganhei na minha vida. E é uma época que ele começa a importar da Europa, ele está importando gado, ele tá importando sementes, ele cria, até pesquisa e desenvolvimento em geral também é outra falácia econômica que só o governo tem que fazer, né? Então ele cria fazendas experimentais para testar métodos produtivos novos, Adriano. Então, porque, pensa, na Europa, como que era... Para ele habitar ali, para ele criar a clientela de fato às margens da ferrovia dele, que, por sinal, as terras, diferente dos verdadeiros robber barons que ganhavam a terra desapropriada, ele comprava a terra, né? Ele comprava a terra para pôr o trilho dele em cima e ele dava a utilidade ali com essas fazendas. Ele comprava a terra para colocar o trilho dele em cima, ele fazia acordos com fazendas, queria passar também, precisava arrendar às vezes alguns pedaços e tal, mas ele comprava terras para dar para colonos. Então, um dos motivos que a gente tem tanta gente da Escandinávia, ou de origem escandinava, ali no norte dos Estados Unidos, é em parte porque ele importou muita gente. Ele falava, pessoal, vem para cá, eu te dou a terra, e te dou o gado, e te dou as sementes. Né? E ele criava todas essas fazendas experimentais, porque enquanto na Europa a gente tinha muita gente, pouca terra, aqui a gente tinha uma agricultura, uma pecuária diferente. Muita terra, pouca gente. Então, como que eu vou conseguir adaptar os processos produtivos? Ele está fazendo processos produtivos. Ele é um cara que ele tem uma importância gigantesca na geografia dos Estados Unidos. Então, ele descobre uma passagem pelas Rochosas, Adriano, que é uma passagem que era algo que era quase que mítico. Então, lá no começo de 1804, 1805, não lembro a data certinha, quando Lewis e Clark vão explorar o trajeto pelo Oregon, eles falam que existe uma passagem pelas Rochosas. E como James J. Hill era obcecado por eficiência, não queria ter elevação, o mínimo de elevação possível, ele contrata um engenheiro, e esse engenheiro até chega a ser engenheiro-chefe do Canal do Panamá, tal, mas enfim, outro papo, e ele acha essa parte aqui. Até então, nos últimos 100 anos dos Estados Unidos, não tinha sido encontrado. E todo mundo achava assim que Lewis e Clark tinham viajado, que tinham escrito algo que não existia na realidade, era uma licença poética deles. Então, ele descobre partes da geografia americana que não tinha sido descoberta antes. Caraca, olha que massa. Né? Então, e o último ponto, logicamente, chega em 1906, né? E a gente tem o fatídico Hepburn Act. Né, que muitos historiadores, muitas pessoas no meio do transporte falam da importância do Hepburn Act. Né, e o que é isso? É um ato que tem quando a gente começa a ter as políticas antitrust nos Estados Unidos, as políticas de competição, tudo. E aí o Hepburn impede que preço seja diferenciado. O cara perfeito, que ele faça discriminação, isso mesmo, e peça que ele faça discriminação de preço. Então, Adriano, isso ele é tão relevante que o que ele está querendo desenvolver? Ele está querendo desenvolver o comércio com o Oriente. Então, boa parte do comércio americano, se você virasse para ele e falasse assim, cara, eu quero exportar algodão para o Japão, para a China, para onde quer que seja, ele fala, beleza, então eu vou te dar um preço mais barato, porque eu estou querendo desenvolver esse canal para daqui a 10 anos, 15 anos, eu ter um fluxo gigantesco. Né? Então, ele dava tarifas diferenciadas para quem fosse exportar. Né? Não fosse de trilho até o Japão, mas chegava ali no Porto de Seattle e dali do Porto de Seattle saía, né? E daí o Hepburn Act proíbe isso. Tanto que se você pegar aí, quem estiver escutando aqui, tiver interesse de ver, olha os dados americanos de comércio internacional com a Ásia, ali por volta de 1906, e você vai ver que despenca nessa época. Despenca porque o James J. Hill fala assim, tudo bem, também não posso ficar oferecendo tarifa de graça para todo mundo, né? Então, como eu não posso oferecer tarifa de graça para todo mundo, eu tenho que cobrar minha tarifa normal de todo mundo, inclusive desses caras. Não era mais economicamente viável para o cara exportar. Então, você vê que ele é um cara que ele sofre o tempo inteiro com ação estatal. Né? E
e ele floresce, as ferrovias dele florescem, são as mais rentáveis, são as melhores, tudo. E ele totalmente fora desse subsídio, não pegando um centavo de subsídio, inclusive lutando o tempo inteiro contra os outros lobistas, né, que estavam fazendo. Então, ele, Adriano, eu digo para todo mundo, James J. Hill, investiguem quem é esse cidadão aí, porque E que é um cidadão que vai ser difícil no Brasil. Mesmo se a gente tiver um cara, um James Hill brasileiro, a legislação brasileira, melhorou. Muita gente fala assim, Adriano, mas teve um novo marco das ferrovias, melhorou. Mas, cara, não melhorou tanto assim, né? Você permitiu algumas autorizações poderem ser feitas, mas o Estado chancela o projeto. Tipo assim, o empreendedor não vai poder fazer da cabeça dele projeto, se for estruturante vai ser priorizado. Então tem uma série de problemas hoje no Brasil que a gente não consegue, mesmo se a gente tiver esse talento, né, a gente não vai conseguir desenvolver ferrovias porque a gente ainda tem claro, tá melhor do que o passado, mas ainda está longe de algo que incentiva o empreendedorismo aqui no Brasil, Sérgio. Não, perfeito. E essa relação que você faz é impressionante. A gente vê o que acontece com a The Great Northern Railway, né? O que acontece é que a partir de 1916, principalmente, com o ato de antitrust tudo, e todos aqueles problemas que eles geram, né? Então, até o James Hill, acho que ele veio a falecer em 1916 também, exatamente. Mas a gente tem um momento, aí no começo do século XX nos Estados Unidos, que as ferrovias não florescem também, Adriano. Não florescem. Então, enquanto no século XIX tinha muito subsídio, muita roubalheira para alguns, não existia também travas operatórias para outros. Então o James Hill também ele tinha espaço para ele agir da maneira dele, ele só não ia seguir os subsídios, que era a mesma coisa que acontece com o Vanderbilt lá atrás. Né? No caso, quando ele vai concorrer no transporte transatlântico, ele está lutando contra pessoas que recebem subsídio, contratos estatais, todas essas coisas. E ele floresce da mesma forma, né? Mas o que daí o que a gente tem no século XX é assim, ele não pode atuar, ele é proibido de atuar. Não é que ele está competindo contra o cara que recebe subsídio, ele já é proibido de atuar direto. Então acho que o ponto que você está trazendo isso da ferrovia, que a gente não conseguiria ter alguém como o James Hill, realmente, se a gente tem uma legislação que proíbe a ação empresarial, né, a ação empreendedora, fica difícil mesmo atuar. Né? É difícil. Mas vamos torcer para melhorar. Já melhorou um pouco, por que não acreditar que pode melhorar um pouquinho mais? Então acho que esse episódio de hoje, Sérgio, foi incrível, porque trouxe um panorama histórico. A gente falou, eu acho que a ferrovia ficou mais como pano de fundo da história que a gente queria contar americana, para as pessoas tirarem esse mito da cabeça. A gente tem muito uma visão monolítica, né? Nos Estados Unidos foi assim. Não, teve momentos, nós tivemos personagens diferentes e tivemos uma experiência com o Estado empreendedor, como a gente gosta de ter no Brasil, né? Com o BNDES, com o auxílio do governo, o Estado é quem pode promover a infraestrutura, e tivemos o contraponto que foi justamente quem deu certo nas ferrovias nos Estados Unidos. Sérgio, te agradeço muito você ter mais... Eu sei que você é um cara muito corrido, mas conseguiu arrumar um espaço na agenda aí para falar aqui no nosso podcast mais um pouquinho. Muito obrigado, sua participação enriquece muito, porque sai um pouco aí do senso comum que a gente tem. Valeu demais você ter vindo participar aqui conosco, cara. Sempre um prazer estar com você, Adriano, e sempre um prazer poder apresentar aí essa história tão bacana que tem do empreendedorismo, das ferrovias no século XIX nos Estados Unidos. E a gente vê que muitas dessas coisas que as pessoas falam que só funciona dessa maneira, essa visão monolítica e até essa visão estática, na verdade, vamos olhar um pouco para trás para a história e ver que realmente não foi assim. Eu não estou falando que a gente consegue criar teoria olhando para a história, mas a gente consegue olhar para o passado e ver tem alguma coisa errada quando me falam que não existe espaço para ação empresarial e a gente teve tanta gente com tanto sucesso na ação empresarial aqui no passado. Né? Isso aí, show de bola. Gente, é isso aí, finalizando o episódio de hoje. Continue conosco, mais episódios virão, porque aqui não pode parar. E lembre do da nossa chamada de sempre, que transportar é preciso e que o embarque é imediato, galera. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.